vamos trabalhar hoje com exercícios pé a terra. E antes de falarmos de exercícios, para que servem os exercícios pé a terra, vamos falar um pouco do equipamento que vamos usar. Bueno, nas patas do cavalo tenho usando vendas de proteção, vendas de trabalho, mas podem ser protetores de canha, não há problema. É só quando vamos trabalhar os movimentos do cavalo, não se golpeie, não se lastime. Trabalhamos com ráquimas, sim? Pode ser uma ráquima mais suave, como essa que tenho na mão, bem, sem nudos na ponta, ou pode ser uma ráquima como esta, que é uma corda um pouco mais dura, e acá temos 2 pontos de mais ação que nos facilita o trabalho com o cavalo. Temos um pisador de aproximadamente 4,5 metros, 5, depende do gosto de cada um. Mi nombre es Rui Pandolfo, eu sou treinador profissional desde 91. Entreno cavalos com a raça Guardemicha e inicio potros de qualquer raça. Trabalho mais em las disciplinas western, sejam barriles, estacas, rienda e laço. Também ministro cursos em vários países como Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia. Ultimamente estive trabalhando nos Estados Unidos por um ano e ministro cursos de horsemanship no tema. La colocação de la ráquima em la cabeça del cavalo é ideal estar aproximadamente a 2 dedos abaixo do hueso. Sempre que la coloco um pouquinho mais ajustada para que quando trabalhamos os nudos se ajustem e quedem nesta posição. E vou mostrar uma coisa que é muito importante, a maneira de dar nudo em la ráquima, ¿sí? Muita gente às vezes faz o nudo em esta posição e quando o cavalo se põe a trabalhar ou rala um pouquinho, esse nudo resbala. Bem? Então, o ideal de dar nudo é esta posição, por abaixo, onde quando se rala, o nudo se trava. Para trabalhar, se vamos a trabalhar um cavalo, como vamos ser seu professor, temos que ter intimidade com a corda. Vou começar exercícios com corda, depois vou mostrar bastones também, como podemos trabalhar com bastones. Pero se uno não tem um bom manejo da corda, um manejo sencillo de tirá-la, enrochá-la bem, poder girar tanto com a mão direita ou com a mão esquerda, vos não ter esses reflexos de trabalhar e não sepa trabalhar com as cordas, como vos vai ser professor do cavalo, mostrar-lhe algo, exigir-lhe algo nesse trabalho, se vos não tenes um bom manejo. É muito sencillo, mas pratiquem um pouco antes de começar o trabalho. Falando sobre exercícios pé a terra, eu vou pôr a meu conceito que eu tenho dos exercícios. Muita gente às vezes tem o conceito que os exercícios de piso com o cavalo são somente para cansá-lo, para poder trabalhar. Eu já penso na forma um pouco distinta. Por supuesto que temos um cavalo em pesebreiro, sacamos afuera, exercitamos, lhe quitamos um pouco de energia para que ele se concentre mais em nós outros e possa trabalhar. Pero a meu ponto de vista, logramos com bons exercícios pé a terra ajudar a trabalhar a musculatura do cavalo, a lograr exercícios equilibrados com o cavalo e principalmente vamos ensinando o respeito que o cavalo tem e deve ter por nós outros e nós outros com o cavalo, com exercícios direcionados, exercícios equilibrados. Então, para mim é mais que cansar um cavalo, é lograr o respeito, a confiança do cavalo para seguirmos um caminho juntos trabalhando, seja cavalo de deporte, ou seja cavalo para uma finca, ou seja cavalo para uma cavalgata. O primeiro exercício que me gusta usar e começar com os cavalos, os exercícios pé a terra, é ter controle de sua parte posterior. Como hago? Me arrimo ao cavalo, indico que ele mueva o posterior, buscando que ele mueva mais posterior que o anterior. E se notam, por exemplo, nesse exercício, o cavalo está cruzando seu posterior esquerdo mais abaixo poniendo su posterior izquierdo más abajo de la masa de su cuerpo. Eso le ayuda a dar equilibrio. Y siempre que termino el ejercicio, busco que el caballo esté de frente a mí y siempre con atención en mí.
acabo de fazer um exercício, o primeiro exercício que me gusta hacer pie a tierra, ao lado esquerdo do cavacho, e agora vou fazer ao lado direito. Sempre trabalho um exercício do lado esquerdo, por exemplo, e o mesmo exercício do lado direito. Porque se dividimos o cavacho por la metade acá, o que ele vê de um lado não é o mesmo que ele vê do outro. Estudos dizem que aproximadamente 20 a 25% do que o cavacho vê desse lado passa para seu cérebro ao outro lado. Então, se todos os exercícios que hago a um lado, tenho que mostrar o cavacho do outro lado. E isso também lhe genera equilíbrio, trabalhando nos dois extremos de seu corpo. Então, se vou fazer o mesmo exercício do lado direito do cavacho, vou a seu posterior e lhe indico que ele mueva mais posterior que anterior. E quando frene, se ponga de frente hacia mim. Acabamos de fazer um exercício trabalhando o trem posterior do cavacho. E agora vamos fazer um exercício guiando o trem anterior do cavacho, ou seja, as paletas. Me pongo ao costado do cavacho, em sua face, em sua cara, e direciono com a paleta para que ele aprenda e exercite seus ombros, cruzando-lo. Como sempre, o mesmo que hago de um lado, hago do outro. Pongo minha mano adelante, empurro com la paleta e o cavacho vai aprendendo a cruzar suas manos. É um exercício que nos ajuda a controlar o cavacho. E me gostaria de pôr ênfase em uma coisa. Às vezes muita gente pensa que para trabalhar cavachos, um animal como esse de 400 e algo, quase 500 quilos, necessita força. Eu vou falar, não necessita força. Temos que saber o que pedimos do cavacho, como exigir. Se vocês se deram conta agora, solamente com uma leve mirada e exercitar um pouco a ponta do pisador, meu cavacho moveu o posterior. Com os dedos, guio a frente do cavacho. Bien, vou fazer outra vez. Solamente com os dedos, levo a frente do cavacho para achar. Ou ao outro lado, solamente indicando com os dedos, o cavacho se move. Então se queda muito mais fácil pensar que temos que saber como indicar as coisas do que estar peleando e fazendo força com isso. Não é muito mais fácil saber como pedir a isso. Me gostaria de comparar e trabalhar com os cavachos pie a tierra como pedir permisso para passar uma pessoa. Você não vai em um grupo e necessita passar a algum lado e estás empurrando as pessoas. E sim, diz permisso, posso passar e lhe mostrar o que necessita ser. Então, com o cavacho, essa fineza também é muito importante para lograr um bom feeling com o cavacho. O exercício que hicimos de posterior e anterior com o cavacho se pode utilizar também a como um bastão. Mas não vamos pensar no bastão como alguma ferramenta de castigo do cavacho. E sim, pensar que o bastão é apenas a extensão do nosso braço. Então se deixa o braço mais largo e podemos direcionar melhor o cavacho. Vou trabalhar um lado e o outro só para demonstração. Me arrimo ao cavacho, direciono o bastão ao posterior, para fazer o cavacho mover um pouco mais o posterior que o anterior. Le mostro que tem aqui o posterior e quando frena de frente para mim. Depois que tenho os exercícios de posterior e anterior hechos, o tempo de cada exercício pode variar de acordo ao gosto de cada treinador. Bien, por exemplo, se eu estou trabalhando pontos jovens, pode usar 2 ou 3 dias o exercício de posterior e depois fazer exercício de círculo. Às vezes estou em cursos, dando cursos, então se são os tempos mais comprimidos, eu hago 15 a 20 minutos de cada exercício e já trabalho no círculo. Depende de cada treinador e da necessidade de cada um e da interpretação de cada cavacho ou o potro. Há cavachos que interpretam mais rápido, há cavachos que interpretam com um pouco mais de lentitude. Bueno, depois que tenho os exercícios hechos, vou pedir ao cavacho que trabalhe em el círculo. Primeiro le muestro aonde tem que ir com minha mão esquerda, neste caso, e com a ponta da corda le muestro que ele tem que sair
hacia a esquerda. Quando quero que o cavacho frene, miro o posterior e ele deve poner-se de frente hacia mim e descansar. Sempre hago exercícios de a pouco, não hago exercícios apurados, não quero que o cavacho haga 5 círculos, e sim 1 por vez. Quero o outro lado, abro minha mão direita, incentivo com a mão esquerda, o cavacho sai hacia o outro lado. Freno, o cavacho sempre deve posicionar-se de frente a mim, sempre ter os 2 olhos mirando. Se eu acá quero ser seu líder, é sempre importante que ele tenha atenção a mim. Então, se sempre que hago um trabalho, eu lhe recordo, atenção a seu líder, respeita a seu líder. Depois que o cavacho tem claro o círculo, manter-se ser caminho, notem que eu busco não estar colgado do pisador, e sim estar guiando o cavacho. Isso vai generando equilíbrio, vai trabalhando sua musculatura. A partir do momento que o cavacho tem maior controle, o tempo de câmbio de los lados é mais rápido. Eu deixo, por supuesto, que vá já trotando, trabalhando sua musculatura, trabalhando seu equilíbrio. Câmbios de lado. Câmbios de lado um pouco mais ligeiros. Nada mais estou fazendo que exercitar o cavacho, dando tono muscular, equilíbrio, concentração em uno, para que quando vayamos montá-lo, ele já tenha com seu equilíbrio, tenha mais controlado, sua mente com mais controle, mais atenção a nós outros, mais respeito. Note que o cavacho sempre tem concentração em mim. Então isso é muito importante em qualquer outro trabalho. E independente que a pessoa pense em montar o cavacho, eu conosco muita gente, por todos os lados que tenho andado, é que não lhe gusta tanto montar o cavacho, mas lhe gusta estar em contato com o cavacho. Então, às vezes, para poder desfrutar de um cavacho, pode trabalhar exercícios pé a terra, estar em contato, desfrutando com o cavacho, e não necessita montar. Cabe a cada um ver o que mais lhe gusta.